Salve, salve. Meu nome é Uriel. Estou no programa vocacional esse ano na área de instrumentais e pesquisa. E estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre esse espaço que a gente está, que é o Cordão Folclórico de Itaquera, nosso barracão de madeira, a sede dos 4 coletivos que compõem essa rede, que é o Cordão. Então, eu faço parte do Grupo da Mata, que é um coletivo de agroecologia e articulação cultural, faz parte dessa família do Cordão, junto com o Sucatas Ambulantes, que trabalha com a cultura do samba de bumbo, com a feitoria de bonecões, também com a Companhia de Cultura Popular Lelê de Oiá, que trabalha com percussão afro e afoxé, e também o grupo de capoeira Guerreiros de Fé. Nós 4 nos fortalecemos aqui nesse espaço, fazemos nossos trabalhos, nossos ensaios e vamos aprendendo o que é essa comunidade, né, que a gente está construindo e fortalecendo. A gente está aqui na Coab 2, região de Itaquera, zona leste da cidade de São Paulo, e a gente está ocupando um espaço com essas linguagens da cultura popular e pensando também essa nossa relação aqui com o nosso território, como a gente pode se fortalecer, né, a partir dessas questões de cultura. E com o Grupo da Mata, a gente trabalha com o meio ambiente, com entender qual que é o nosso ambiente, qual que é esse espaço que a gente está e como que nesse meio urbano da Coab 2, de periferia, a gente pode, deve ainda estar em conexão, aprofundar as nossas conexões com a terra, com a natureza, com o que nos alimenta. Então, eu vou falar um pouco hoje como a gente trabalha isso de alguma forma, como a gente usa essa nossa energia. Aqui, então, a gente tem resíduos, né? São resíduos do que nos alimenta. Então, esses são os resíduos da minha casa, das coisas que a gente consome lá. E aí, quando a gente olha aqui, então, a gente percebe bastante do que a gente está se alimentando. E esses resíduos, né, que é aquilo que fica depois que a gente usou o que nos interessava do alimento, esse resíduo ele é rico ainda, porque a gente consegue tirar dele ainda uma energia que depois volta para a terra e nos alimenta ainda, né? Então continua produzindo aí, fazendo crescer as plantas que nos alimentam, as frutas. E isso a gente só pode reaproveitar as coisas que são da natureza, que são orgânicas, porque se você se alimenta de muitas coisas que não são cascas, não são frutas, que não deixam esse tipo de resíduo, se você está abrindo muita embalagem de plástico e consumindo coisas muito industrializadas, você não vai conseguir ter um resíduo que depois pode ser, que vai retroalimentar a terra, que depois você vai poder usar de alguma forma. São resíduos que eles vão ir para aterros e para espaços que não vão poder ser usados depois, que vão passar por um processo de decomposição que não vai enriquecer a terra, ao contrário desses. Então, é bom pensar, né, o que a gente está abrindo para se alimentar, o que está ficando desse resíduo dessa nossa alimentação, para a gente poder usar 100% dessa energia, né? Porque ela vai para algum lugar, né? Ela vai para algum lugar, ela passa por um processo de transformação que chega na terra, que vai chegar nas plantas, e depois a gente vai se alimentar dessas plantas, depois a gente vai fortalecer os canteiros, fortalecer os vasos, vai poder colocar em praças que vão fazer as árvores crescerem mais bonitas, mais fortes, e a gente pode se alimentar dessas frutas também. E alimentando mesmo o que nos alimenta. Então, é esse o princípio, né? Entender que tudo isso está dentro de um ciclo e que quando a gente decide dar um fim, que não é um fim que acaba, mas é um fim que você reaproveita aquilo, então você está se inserindo nesse ciclo também e sendo responsável por isso e podendo também depois se beneficiar do que você está trabalhando, né? Está se dedicando e está cuidando. E aí, para
pensar nisso, pensar como que a gente pode reaproveitar esse resíduo que agora que a gente entendeu que ele não é lixo, que ele é o que fica do alimento que a gente decidiu não usar, mas que ele ainda tem energia e que é uma energia que tem que ser reaproveitada, porque senão você está simplesmente desperdiçando, jogando fora, mandando para aterro, que não vai reaproveitar ela de um jeito bom. A gente tem a composteira. Essa aqui é uma composteira que a gente pode usar em casa. Enfim, pode colocar ela em qualquer espaço, mas ela é legal principalmente para quem tá em espaço pequeno, apartamento, em casa, que aí você pode fazer. Essa tem esse tamanho de balde, mas podem ser baldes menores também. O importante é que ele tenha tampas, né? Então, para poder fazer ela ficar bem cobertinha. Uhum. E aí a composteira, ela tem, a nossa, né, aqui no cordão, ela já tem 3 andares, porque a gente está no processo há algum tempo já trabalhando ela. E aí o que a gente precisa, além desses baldes, é também os resíduos, que a gente vai juntando. Uhum. A gente precisa de matéria seca, que no caso aqui a gente tem resto de galho, de folha, mas pode ser serragem também. O importante é que ela esteja seca. Uhum. E aí, nesse espaço aqui de cima, que a gente já tá trabalhando, a gente chama de sanduíche, né? Então, você vai fazendo coberturas com resíduo e com essa matéria seca. Então, nesse caso aqui já tá coberto. A vez anterior que a gente colocou casca de banana, nesse caso a gente tá pondo aqui as cascas, tá vindo um pouco de casca de ovo, borra de café, a gente coloca e sempre cobre depois com essa matéria seca. A gente não pode colocar coisas cozidas, por exemplo, que vão sal, açúcar, carne não pode pôr, né? Comida industrializada de modo geral. Isso é bom evitar. Aliás, isso é bom não pôr de forma nenhuma, porque a gente quer que saia daqui um humus, um biofertilizante que a gente vai poder depois colocar nas plantas, que a gente vai se alimentar também. Então, dependendo do que você coloca, não vai sair um biofertilizante tão interessante depois pra gente usar. Então, a gente coloca esse tipo de material, a gente evita pôr cítrico, limão não pode pôr, as frutas cítricas colocar bem pouco, porque isso tudo vai influenciando na qualidade dessa energia que vai sair depois, né? Então, nesse caso a gente coloca folha de chá, muita casca de fruta, de legume. Aí aqui a gente espera acumular um pouco também, uns 2, 3 dias. Sim. Pra depois fazer uma cobertura só. Aqui não vai ter tanto... Tem tudo, bucha também. Aliás, essa bucha aqui, ela pode, porque ela é uma bucha... Vegetal. Uma bucha vegetal, e a gente usa ela pra lavar a louça. Então, é legal, né? Porque aí você, se fosse aquela outra bucha de plástico, ela não pode vir pra cá. Sim. Essa a gente pode colocar aqui. E é isso, assim, é bem simples, né? Colocou o residual, Espalhou. E aí, o importante, tanto quanto colocar, é fazer essa cobertura com essa matéria seca. Uma cobertura bem espalhadinha, bem cobertinha, porque ela vai proteger o processo de decomposição. E aí é interessante isso aqui, porque os seres que tem, eles respiram que nem a gente, né? Eles são aeróbicos, que falam. Então, por isso que você cobre e a tampa da composteira ela é furada, porque não é para vedar a respiração deles. Eles continuam respirando aqui, mas você protege para que não venham outros seres e tal. Legal. E aí essa cobertura é para proteção, ela não é para impedir que o resíduo respire. Ah, entendeu. Agora a gente está com a composteira desmontada, os 3 andares abertos. E a gente geralmente faz isso quando vai fazer a manutenção, né? Que é essa parte de cuidado que tem que ter com ela. Então essa aqui é a terceira parte que a gente viu já, que foi onde colocou os resíduos primeiro e aí cobriu com a matéria seca. Terceira parte de cima pra baixo, né? Aquela que fica em cima, que a gente acabou de alimentar. Exatamente. Uhum. E essa a parte do meio que estava embaixo dessa
desta aqui estava essa. Aí aqui a gente chama de casa das minhocas porque esse espaço ele tá há mais tempo. Essa decomposição que está acontecendo aqui, ela tá há mais tempo. E é onde as minhocas ficam em maior concentração, porque elas já estão fazendo um trabalho de decomposição aqui há mais tempo. Então, uma coisa importante também na questão das minhocas é que existe uma espécie específica, que são as minhocas californianas, que se adaptam nesse ambiente fechado. Então, existem outros tipos de minhoca, mas que elas não vão se adaptar nesse meio. Então, que aí para você, né, poder usar, então você pode procurar aí onde encontrar minhocas californianas, mas é bem fácil de encontrar. Assim, basicamente todo mundo que trabalha com composteira tem minhoca. Então pode pedir também. E é pouco, não precisa ser um macarrão de minhoca. Um pouquinho só, elas, né, vão se reproduzir nesse ambiente, vão fazer os ovinhos dela aqui. E aí é nesse espaço aqui, que já está há mais tempo também, que é onde a gente vai encontrar o humus. O humus é essa matéria preta bem rica, assim, que, né, o pessoal compra pra plantar e tal. E que ele é basicamente, não existe, a gente não colocou terra aqui. Ele é só a matéria, os resíduos das cascas, de tudo que a gente colocou decomposto, misturado com o resíduo seco nesse processo de decomposição. Ele vai fazendo uma vitamina, né, pra terra. E aí quando a gente vai usar isso nas nossas plantas, vai colocar em algum lugar, a forma que é inclusive a manutenção, então que é esse cuidado, que é você, né, ter isso aqui e aí poder depois destinar para algum lugar, é uma peneiração. Então a gente tira tudo que está aqui dentro, coloca num outro espaço, peneira para sair só a parte preta, né? E aí os resíduos grandes eles saem. E aí esse escuro, aí você pode misturar ele com a terra que você vai usar. Então você também... Ele é tão forte que você não pode usar ele puro, né, na planta. Você precisa misturar ele com uma outra terra, de um vaso que você já tem. Ou se você vai levar para um espaço, uma horta, uma praça, misturar com a terra que tá ali. Ah, o humus você não pode usar ele puro. Puro, não. Muito forte. Muito forte e é isso. Ele tem muita coisa que a planta, ela nem vai usar, né? Então... ela às vezes até morre antes disso. Então, por isso que você mistura ele. Então, é um fortificante da terra, né? E aí dessa forma você esvazia a composteira dessa parte, tira todo o humus, separa as minhocas continuam aqui. E aí continua fazendo o processo depois de pôr resíduo, cobrir, e até ir abaixando. E aí, dessa parte, aqui tá o térreo da composteira, aqui. Por isso que tem aqueles furinhos. Sim. Você falou dos furinhos que tem nas tampas, né? Isso. Esses furinhos, assim. Aí ela é furada aqui e é furada embaixo também. A base das duas que vão de cima, são furadas no fundo. O fundo? Que é pra ter essa comunicação, porque as minhocas, elas inclusive estão subindo e descendo, né? Então... Para poder fazer a decomposição, elas fazem essa troca, sobem, descem. E aí o segundo, ele é de baixo, é furado também, para que o biofertilizante, ele venha para essa aqui. Então, do processo de decomposição e desse reaproveitamento de energia que as minhocas estão fazendo, gera tanto o humus quanto esse biofertilizante, que principalmente para rega, né? A gente pode usar ele. Ele é muito forte também, que nem o humus, você não pode usar ele direto na planta. Existe você tem que diluir ele, né? 1:10. Então, para uma parte de biofertilizante, você coloca 10 litros de água. E aí você pode regar suas plantas, pode doar, pode dar de presente. Pode, enfim, fortalecer aí as plantas de alguma horta, as suas mesmo. Sim. E aí, dessa forma, então, aquele resíduo, né, que ficou daquilo que a gente se alimentou, ele vira várias coisas. Então, ele vira humus, ele vira biofertilizante. E você não mandou ele para um aterro, para um lugar que você nem sabe qual que vai ser, no final, o processo, como eles vão cuidar daquilo. Porque... Sim.
é isso, foi uma coisa que você adquiriu, que você se alimentou e que aí você pode estar simplesmente jogando fora. Sim. Ou pode estar aproveitando o máximo dessa energia. Não vai embora, né? Porque a gente joga no lixo, a gente acha que joga pra fora. Não e no processo fora. de compostagem não existe fora. Não existe fora, exatamente. É você ver todo esse processo mesmo, né? E isso, você está se alimentando da terra. Então, você está nutrindo a terra e vendo aquilo que você está se alimentando. Se você gosta de planta, tem em casa, tem, né, condições de fazer esse processo para aproveitar disso que é feito, é muito bom, porque aí você vai ter sempre plantas saudáveis, fortes, não vai estar jogando, porque praticamente 50% do nosso lixo é esse tipo de resíduo, então reduz bastante essa parte também. Uhum. Ou você pode usar isso aqui, não mandar para aterro e, aliás, produzir isso e aí conhecer uma horta comunitária, conhecer as praças que estão perto da sua casa e aí de alguma forma você leva isso para esses espaços e começa a perceber ali o que precisa ser nutrido, o que você consegue colocar e aí depois se alimentar também disso. Sim, você pode se alimentar também alimentando esses outros imaginários de cidade, né? Sim. Acho que é um pouco também sobre isso, né, Aria? Não ficar, às vezes, talvez num comodismo, né? De que porque a gente está na cidade, a gente não precisa se ligar nesses processos e achar que eles estão tão distantes, né? E a gente pode, sim, se conectar com o que a gente se alimenta, com quem produz o que a gente se alimenta aqui, na cidade, né? Observando esses processos. O que a composteira mostra pra gente é um micro do que a natureza faz, né? Uhum. Nas matas acontecem, nos parques mesmo, né? Então, é uma oportunidade da gente ver esse processo, poder ser participativo, né? Poder se nutrir disso também, desse conhecimento, né?